E aí, galerinha da Elisa, tudo certo com vocês? Muita saudade de vocês. Espero que estejam em casa, higienizando bem as mãozinhas e estudando, né? Porque quarentena não é férias, então é tempo de estudar, pessoal. Vamos aproveitar o melhor que essas aulas online podem nos oferecer, que é a possibilidade de ver a aula depois, de pausar, de rever, enfim, né? Entre outras coisas, como eu já saliento para vocês muitas vezes. Antes de começar a aula, eu queria parabenizar todo mundo que aparece nos plantões para tirar dúvidas, para ver as respostas das questões, para mostrar o que fez, para a gente discutir, porque esse é um processo do conhecimento que ele é muito importante. E aos que não aparecem, né, nos plantões, não precisa aparecer toda semana, nem nada do tipo, não é nenhum tipo de cobrança nesse sentido. Eu sei que vocês têm muitas coisas para estudar, mas volta e meia dê uma aparecidinha lá, vamos conversar um pouquinho, vamos mostrar o que estão pensando, estudando. É muito importante para a gente sentir, né, em que pé vocês estão dos estudos, se vocês estão conseguindo entender bem tudo que está sendo colocado, sendo falado aqui. E enfim, né, pessoal, para vocês também tirarem aí dúvidas e, enfim, darem sugestões para a gente também, se alguma coisa não está adequada como vocês gostariam, tá bom? A nossa intenção, como nós estamos distante, às vezes é um pouco difícil da gente ter uma clareza se vocês estão entendendo tudo. Então, na medida que vocês aparecem no plantão, vocês tiram dúvidas, vocês discutem, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos. Então, é importante demais, viu? Vamos lá, gente. O nosso assunto, então, de hoje é sobre Jean-Jacques Rousseau. Nós estamos vendo os contratualistas. A gente viu o Hobbes, o Locke e agora o Maquiavel, o Rousseau. O Maquiavel foi a nossa primeira aula, né? E que não é um contratualista. Então agora a gente vê esse outro contratualista. O último, então, da nossa lista de contratualistas pra gente ver agora. O Rousseau, ele é bem importante. Tão importante, na verdade, que a gente tem um desacordo com outras áreas do conhecimento, a filosofia com outras áreas do conhecimento. Como assim desacordo? O Rousseau ele é tido normalmente pela história, pela sociologia, como um pensador iluminista. Na filosofia, nós encaramos ele como contra-iluminista. Por que isso? A gente já vai falar o porquê. Mas para vocês terem uma ideia, é o seguinte: professora, como é que isso pode me prejudicar? Enfim, é interessante vocês saberem essa discussão, esse desacordo que tem. Dificilmente um Enem da vida vai cobrar se ele é iluminista ou não, porque sabe-se desse desacordo, tá bom? Mas só pra vocês atentarem esse tipo de discussão que existe entre as áreas da forma que se encara, então, o Rousseau, tá bom? Então não é estranho quando vocês verem vários elementos dele falando sobre iluminismo, normalmente pode se associar, e ao mesmo tempo também como aspectos então de um contra-iluminista, tá bom? Bom, por que um contra-iluminista, Rousseau? Porque ele faz essa crítica à civilização. Então, o próprio título daquilo que a gente vê no nosso livro, né? Vocês podem acompanhar pela segunda parte ali, né, do nosso capítulo 2, módulo 1, essa crítica à civilização que é feita pelo Rousseau, o menino Rousseau aqui. Seguinte, pessoal, a gente começa, né, colocando que o Rousseau ele vai escrever, né, um discurso, um ensaio, que se chama Discurso sobre as Ciências e as Artes, aonde é questionado a ele se as artes, se as ciências, né, a emancipação do ser humano foi algo positivo na visão do Rousseau. Ele vai falar que não. Essa resposta dele negativa é que faz a filosofia encarar ele como contra-iluminista, porque ele está pontuando que vários aspectos racionais, científicos, artísticos, na verdade, não contribuíram muito, né? O Rousseau, só pra vocês terem uma ideia, é aquele autor que fala assim: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Então, a gente consegue perceber por aí que seu estado de natureza, diferentemente do Hobbes, é um estado de natureza que não é um estado de guerra, que vai ter coisas positivas aí pra gente tirar, né? Então, a gente começa a observar por aí. Então, no discurso sobre as ciências e as artes, né, ele argumenta que o conhecimento científico e as rebuscadas produções artísticas, elas não contribuíram efetivamente para melhorar a vida dos seres humanos. Elas não trouxeram necessariamente benesses, né, benefícios então aos seres humanos. Depois, ele vai escrever um outro ensaio que se chama Discurso sobre a origem e o fundamento das desigualdades entre os homens, tentando entender, tentando buscar qual que é a origem das desigualdades sociais. Será que tem um fundo que é natural nas desigualdades? Esse é o grande questionamento, né, do Rousseau aí pra gente, tá bom? Então ele vai
né, escrever, né, esse livro, esse ensaio, tentando buscar essa resposta, né, para ver se são bases naturais que justificam, né, enfim, né, que explicam as desigualdades sociais existentes entre os homens. Então, como qualquer filósofo contratualista, ele apresenta para a gente, então, um estado de natureza e um contrato social. A gente começa falando então do seu estágio de natureza. Vamos lembrar que quando a gente fala de estágio de natureza, a gente está falando da natureza humana, daquilo que vai existir antes da gente ter uma sociedade civil, daquilo que vai existir antes da gente ter uma, né, enfim, relações institucionais, enfim, uns com os outros, tá? Então, o estágio de natureza de Rousseau, né, ele pressupõe uma natureza humana que ela é insocial, né, então o Rousseau ele entende, né, que para identificar o ser humano, né, enquanto um ser natural é preciso abstrair a humanidade das relações sociais civilizadas, então essas relações que a gente tem de grupo familiar, amigos, parentesco, todas essas divisões, elas não vão existir, tá bom? Então a gente vai estar tratando do ser humano pura e certamente sem esses vínculos institucionais, sem essas relações, né, civilizadas. Ou seja, então é necessário examinar como seriam realmente seres humanos sem as modificações produzidas pela sociedade. Porque, por exemplo, tá? Quando a gente fala lá do estágio de natureza do Hobbes, né? Um lobo, o homem é o lobo do homem, e aquela disputa toda, não sei o que. Eu usei o exemplo do supermercado, a pessoa lotando o carrinho de coisas no supermercado. Vamos supor que a gente tenha, né, uma situação, a gente fala assim, não, mas espera aí, mas as pessoas elas estão não só querendo cuidar de si, elas estão querendo cuidar da sua família também, né? Elas têm empatia por aqueles que são da sua família. Quando a gente está falando de estágio de natureza, a gente não está falando desses vínculos, né? Porque esses vínculos realmente fazem com que às vezes eu tenha cuidado com quem eu tenho dentro de casa, com quem eu tenho algum vínculo de parentesco, de amizade, é alguém que eu conheço. Mas, não, né, fora disso. É só a gente pensar o seguinte, vocês normalmente, quando vem alguém com feijão no dente, vocês avisam? Se vocês me responderem assim, olha, eu aviso se for um amigo, se for um conhecido, se for enfim, um parente, isso significa que a gente cria uma certa hierarquia de prioridades, né? Praticamente natural, não natural, né? Mas civilizacional, entre então aqueles que eu tenho um certo, né, grau de parentesco, pertencem à minha família e também pertencem então, né, ou pertencem ao todo da sociedade, por exemplo, né, que são meus desconhecidos. Então eu tenho empatia normalmente por aquele que me é semelhante em alguma medida, né? Então o Rousseau está tratando do ser humano, estar de natureza, a natureza humana, sem pensar nessas relações, tá bom, pessoal? Então a gente vai ter uma relação entre os indivíduos sem ter normalmente essas relações sociais civilizadas, sem ter essas instituições, tá bom? Então, como Hobbes, Rousseau também concebe a humanidade natural como um ser que se move exclusivamente pelo impulso de conservação, independente, tá, das relações sociais civilizadas, como a gente já viu. As aproximações, contudo, terminam, né, nesse ponto, pois as propostas filosóficas, né, de Rousseau são completamente contrárias às de Hobbes. Eles têm, a única coisa semelhante é isso, né, de reparar que no estado de natureza o ser humano tem um impulso para se conservar, para conservar a sua existência. Mas fora isso, Rousseau e Hobbes são assim, ó, dois lados completamente opostos. Por isso que quando a gente fala, o ser humano ele é bom por natureza, ele é mau por natureza, se eu achar que o ser humano ele é mau por natureza, eu vou estar me ancorando no Hobbes. Se eu achar que ele é bom por natureza, eu vou estar, né, de certo modo, me ancorando então no Rousseau, tá? Para quem, né, como já estudamos, a natureza do ser humano é agressiva e ávida, né, de poder, identificando nos demais seres meros obstáculos que devem ser retirados do caminho para a saciação então dos seus apetites. Vocês podem acompanhar, né, essas partezinhas aqui todas. É claro, né, pessoal, do livro vocês têm bastante texto, então eu sempre destaco algumas partes e saliento aquilo que é mais importante, mas é importante que vocês leiam também os textos que estão presentes no livro. Depois da aula, né, é importante que vocês leiam, e aí vocês deem uma olhadinha, tipo assim, olha, tem uma coisa na página 47, eu vou destacar, a professora colocou que é importante e tal, né, já começa a perceber por aí. Bom, gente, seguinte, no estado de natureza de Hobbes, de Hobbes não, de Rousseau, nós teríamos uma série de sentimentos naturais. Lá no Locke eu tenho direitos naturais, no Rousseau eu tenho sentimentos naturais, tá bom? E que eu vou ter esses sentimentos
por qualquer pessoa, independente dos vínculos, porque eu não tenho aqueles vínculos civilizacionais que eu tinha falado, tá bom? Então vamos lá. Como é que pensa então o Rousseau supõe esses sentimentos naturais? O primeiro deles seria o amor de si. Amor de si seria o autocuidado. Por isso eu até coloquei aqui a Xuxa no Monange, pensando em autocuidado. Então, o autocuidado, né? A preservação. Quando eu me preservo, é como se fosse quase que o reflexo. Eu não preciso pensar muito, eu não preciso de razão, eu não preciso de nada além do que eu já tenho, que é a vida, para tentar conservar a minha vida. Então, a partir do momento que eu tenho vida, eu tenho necessariamente necessidade de preservar-me. Né? E então, isso eu vou chamar então de amor de si. A gente não pode confundir com amor próprio, que é o próximo conceito que a gente vê, que a gente vê mais pra frente. Mas é o amor de si. Então, essas características, né, esses sentimentos naturais da humanidade, eles articulam-se no impulso de conservação que mobilizam os homens em busca então da sua sobrevivência pela continuidade da vida. Né? Então, é esse impulso que a gente tem de sobrevivência. Então, o amor de si é circunscrito, né, pelas poucas necessidades naturais dos seres humanos, como, por exemplo, comer, né, sentir sede, vou lá e bebo água, o calor, o frio, o sono, enfim, né? Coisas que são necessárias, que são naturais e que fazem, então, eu preservar a minha existência. Tá certo? O outro sentimento que a gente tem alguns nomes para falar dele, né? Que é compaixão, comiseração, enfim, né? Vocês vão encontrar alguns termos ali no livro de vocês. Eu gosto de falar bastante dessa palavra, compaixão. Compaixão seria o amor de si interseccionado, né, pela piedade, pela compaixão, um amor de si que volta-se ao outro. Por quê? Porque eu não quero apenas me preservar. Porque se você quiser só me preservar, eu vou viver o estágio de natureza do Hobbes, onde eu mato o outro para poder viver. Não, eu quero preservar a espécie, porque se eu preservar a espécie, eu estou me preservando também, tá bom? Então, o amor de si, interseccionando-se com a piedade e com a compaixão, torna, né, esse amor ser algo para além da minha existência, mas para a existência de todos os seres humanos. Lembrem de uma coisa, eu não tenho aqueles vínculos família, então se estende a todos os seres humanos mesmo, tá bom? Então, na medida em que eu vejo alguém sentindo dor, talvez eu não esteja sentindo dor, mas se eu já senti dor, se eu sei que é sentir dor, eu sinto compaixão, eu me compadeço e busco ajudar. É isso que parte, né, no fim das contas, o Rousseau, tá certo? Assim, o Rousseau, ele não aparece, né, nisso que eu vou falar agora, mas é só pra gente ter uma noção dessa noção, né, do antes noção de família, antes da noção de família, que a gente tem um livro do Engels que se chama Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, onde quando ele vai falar sobre uma dedução, né, da origem da família, coloca-se como, né, inicialmente as famílias elas eram matriarcais. Isso quem pressupõe é o Engels, tá? Não é o Rousseau, mas eu estou trazendo isso para vocês porque para vocês repararem que diversos filósofos vão tentar pressupor de onde é que começa a surgir a nossa escala de prioridades, né, entre então os indivíduos. Então, o seguinte, ele vai falar que inicialmente vão existir então as famílias são matriarcais, ou seja, o que importa é a mãe, né? E os filhos são filhos de todos cuidam, independentemente de quem, né, vai ser o pai. Mas a partir do momento que começa, né, que alguém circula uma área e diz que essa área é sua, onde tem o início da propriedade privada, a preocupação passa a ser com quem vai herdar essa propriedade, de maneira que a sociedade passa a ser patriarcal, então vai depender muito de quem é o pai. E a partir disso eu tenho então uma relação, né, eu tenho uma institucionalização dos relacionamentos, né, para relacionamentos então que são necessariamente monogâmicos, principalmente tratando então das mulheres, e também, né, toda a relação ali com a propriedade, porque é importante saber quem que vai herdar aquela propriedade ali então. Então assim se inicia a noção de família. No Rousseau, então, no estado de natureza, esses sentimentos naturais eu vou ter por todos, porque eu não tenho esses vínculos familiares, eu não tenho ainda esse interesse, essa preocupação.
tá bom? Então eu tenho essa natureza, na verdade, de alguns pensadores bem parecidos, né? Que é essa coisa de eu ter compaixão por todos, responsabilidade por todos, né? Porque eu não tenho esses vínculos. Então a compaixão é a inclinação inata, né? Os seres humanos já nascem com, né? Dos seres humanos para a conservação dos seres sensíveis, da vida em geral, né? É o sentimento então natural e imanente a todos os seres singulares, em identificação com todos os seres vivos, em especial com o conjunto da humanidade. Então na medida que a gente vê alguém passando dor, a gente vai se compadecer com esse indivíduo, tá bom? É bem interessante a gente reparar isso também, porque olha o que se traz aqui, né? O Rousseau, eu não sei, ele não era vegetariano pelo que eu saiba, mas ele traz aqui essa identificação com os seres vivos. Se a gente vê um vídeo de um cachorrinho apanhando, sofrendo, a gente fica muito, nossa, eu fico assim muito mal, muito mal, não gosto nem de ver, fico apavorada. Do mesmo modo, então a gente pressupõe, né, que todo ser vivo ele sente dor. Na medida em que, né, todos esses seres vivos que sentem dor, que sofrem de alguma maneira, né, e aí eu vou estar colocando nesse caso aqui os animais, né, eles são então dignos de compaixão. Algumas éticas posteriores até a Rousseau vão tratar essa compaixão aqui como uma compaixão que ela deve se estender não só aos seres humanos, então, mas também aos animais. De maneira que eu não vou ter compaixão apenas ao cãozinho, porque eu tenho um cãozinho doméstico, mas aos outros animais, porque também sentem dor. Então, a vaca, né, o boi, o porco, eles também sentem dor. Então, eles seriam tão dignos de compaixão. Isso aqui é bem interessante, porque posteriormente, quando a gente tiver aula sobre Schopenhauer, sobre Peter Singer, que são outros filósofos, eles vão utilizar esse mesmo conceito do Rousseau para construir suas éticas, tá bom? Então, assim, isso não necessariamente é o Rousseau, mas se vocês terem uma ideia de como o pensamento do Rousseau sobre o estado de natureza, ele sobrevive a diversas teorias éticas que a gente vê mais para frente, tá bom? Então, o homem natural, ele não somente é avesso às atitudes prejudiciais para os seus semelhantes, como também presenciando uma situação de sofrimento, não hesita em colaborar com a supressão da dor, porque ele sabe como é sentir dor e ele vai tentar evitar isso para um outro ser que venha a sofrer. Porque no estado de natureza, um ser humano, ao constatar o sofrimento de outro ser da sua espécie, sente a dor em si próprio, né? Há essa relação de empatia, sente como sua experiência dolorosa, então, presenciada. Ele não precisa também de vínculos institucionais para criar esse tipo de sentimento, ele não precisa de nada mais, certo? Além disso, ele simplesmente, ele sente porque isso está inato a ele, não precisa nem da racionalidade. Bom, e quando é que começou o furdúncio todo? Como é que começou a briga toda? E aí vocês podem ver, acompanhar também na página 47, vai ter um textinho sobre isso. A gente tem a origem da desigualdade entre os indivíduos, segundo Rousseau, com a origem da propriedade privada. O que acontece? Ele não vê a propriedade, na verdade, como um dos maiores males, não. Né? Na verdade, ele não vai querer excluir a propriedade quando a gente começar ali a falar de uma solução para esses problemas, mas ele vê que os problemas começam a partir disso, porque aí eu começo a ter diferenças, eu começo a criar grupos diferentes, e de repente tem uns que eu sinto compaixão, tem outros que eu não sinto mais compaixão, tem uns que eu quero que morra, tem outros que eu quero que sobreviva, e assim vai, tá bom? Então a gente vê esse tipo de situação aqui no Rousseau. Uma citação do Rousseau que vai dizer o seguinte, né? O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado o terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não poupariam ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes? Evitai ouvir esse impostor, não é impostor não, tá, pessoal? É impostor. Estarei perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Gente, o que o Rousseau está apontando aqui pra gente é o seguinte. Nós vamos ter, então, uma situação que os conflitos irão começar na medida em que eu vou ter uma diferença entre um que tem uma propriedade e o outro que não tem. À medida em que eu vou falar que esse lápis aqui, ele é meu, eu posso ter um conflito com uma outra pessoa, porque eu vou estar preocupada que o outro pode usurpar esse lápis aqui de mim, e aí eu vou querer muitas vezes que ele deixe de existir, porque ele é um risco à minha propriedade, tá bom?
Então ele vai estar apontando, quando ele fala assim, ó, o homem é bom, a sociedade corrompe, é essa sociedade que ele está falando aqui, é a sociedade que vai se fundar em cima da origem da propriedade privada, que vai corromper o ser humano a não olhar mais o outro e olhar mais a preocupação com a sua propriedade. Então, isso que é o perigo, né? Isso que a gente tem aqui. E aí a gente já não tem mais o amor de si, pessoal, necessariamente. Agora o que a gente tem é um amor próprio, que é fundamentado nessa coisa de eu vou cuidar apenas dos meus iguais, dos meus equivalentes, né? Daqueles que eu vou ter, então, criar essas relações, vínculos familiares, enfim. Vou estar, né, mais cuidando, então, né, das minhas propriedades. Vai ser um processo também de inveja, de ganância e outros sentimentos vão sendo aflorados. E aí a gente tem, então, o amor próprio. Então, o amor de si é um sentimento natural de conservação da vida dos seres individuais, concretamente expresso nas ações direcionadas para garantir a sobrevivência. Já o amor próprio, que é o que surge agora, que é o que surge a partir dessa sociedade, né, estabelecida em cima da propriedade, é o sentimento artificial, então delineado na sociedade selvagem e predominante, né, no homem civilizado, consistindo no desejo individual de destaque, poder, glória, prestígio, enfim, caracterizando, né, o ser humano como um ser egoísta, vaidoso, né, em competição com a sua espécie, e aí na acumulação, então, dos seus bens, enfim, né, entre outros pontos que a gente vê a partir disso, tá bom? Então, a gente vê isso presente já em Rousseau, tá bom? Vamos lá. Então, né, a exposição de suas especulações filosóficas sobre o estado de natureza e de seu trajeto para a civilização evidencia sua convicção de que a desigualdade social ela não surge de uma condição natural dos seres humanos. Ela vai surgir, então, desse aspecto que ele é artificial, ele é criado através, então, do surgimento da propriedade privada. Ele não é inato, ele não nasce junto com o ser humano, né? Ele vai aparecer, por sua vez, depois. Qual que é a solução para esse problema? E aí eu começo a ter uma preocupação muito grande daqueles que têm propriedade, de não perder a propriedade para os que não têm propriedade, enfim, né? E esses pontos todos, qual que é a preocupação maior então? E aí, por que é necessário um contrato? Porque a partir do momento em que o indivíduo está corrompido, não tem como voltar ao estado de natureza do Rousseau. Então, ele, né, por mais que ele ache essa natureza muito melhor, não tem como voltar a essa natureza. Então, a solução vai ser um contrato social, tá? Vai ser, então, essa fundação do Estado. E que esse Estado, esse contrato social, obedeça à vontade geral. Então, a vontade geral é o fio norteador, né, do contrato social do Rousseau. A vontade geral, então, ela corresponde ao interesse comum, colocado, então, acima dos diversos interesses particulares, tá bom? A vontade geral, pessoal, ela não é a vontade de todos. Ela não é a soma das vontades. Ela é uma vontade que está acima da vontade de todos. É aquilo que a gente fala de bem comum. Tá bom? Não é a soma da vontade de todos, porque às vezes a vontade de todos ela pode se contradizer, enfim, entre outras coisas. Então, por isso, é preciso ouvir não só os proprietários, porque eles são preocupados em perder a sua propriedade, mas também os não proprietários, não possuidores de propriedades. Eles também têm que ser dignos de direitos. E é o contrato social que vai tentar amenizar, ela não acaba, tá, pessoal? Vai tentar amenizar as desigualdades sociais existentes, tá bom? Então, o contrato social, né, ele vai obedecer à vontade geral, que é diferente da vontade de todos. A vontade geral é a manifestação de um interesse comum, né, ou do bem público, do bem comum. Aqui o Rousseau acredita que é a única forma de amenizar, então, a perda da liberdade, que é existente no estado de natureza, né, e amenizar as desigualdades sociais. E quanto à vontade de todos, é um somatório de vontades particulares, né, e que não necessariamente vai atender a todos, porque muitas vezes pode ser contraditório também, tá bom? Então a gente vai ver esses pontos. No Rousseau, quando a gente fala de soberania, a gente coloca aqui o povo é soberano, tá certo? O que a gente tem, normalmente são representantes do povo, tá bom? Então o povo, ele é soberano. No Locke, o povo também já era soberano, né? Os indivíduos livres são representados, então, né, por alguém. E se não corresponder às suas expectativas, podem ser substituídos. Aqui no Rousseau a gente vê a mesma coisa. O governante, ele não é um senhor do povo, ele não é o soberano, ele é um funcionário do povo. E por isso o povo é soberano. A soberania, então, desse conjunto cívico vai ser necessária, né, absoluta, infalível, indivisível e inalienável. Ela é inquestionável, essa
colocação, né, de que o povo ele é soberano. E quando a gente fala de povo, a gente fala de vontade geral, e não a vontade apenas dos proprietários ou apenas dos não proprietários, tá bom? Pessoal, seguinte, como é que a gente vai lidar então com essas desigualdades, né, apontadas aqui e, né, a preocupação central do Rousseau na sua investigação, né? Então, a teoria do contrato social de Rousseau, ela não implica, né, na completa supressão da desigualdade social. A desigualdade social não necessariamente acaba, né, nessa sociedade que ela é civilizada, mas sim, então, a sua redução por intermédio de uma afirmação de uma verdadeira comunidade cívica, onde eu consigo ouvir o bem comum, de fato, né, em que os interesses comuns dos seres humanos vão ter que prevalecer, né, nas disputas que são individuais e nas disputas também sociais, tá bom? Então, não necessariamente acaba as desigualdades sociais com essa proposta dele, mas ameniza, né, as discrepâncias. Então, essa é a busca dele. Seguinte, gente, para então, né, vocês, agora que vocês já viram aí essa videoaula, que vocês leem um pouquinho o livro de vocês, que tem bastante coisa para ler sobre o assunto, pra gente conversar também nos plantões. Atividades do livro, então, propostas. Na página 62 tem a 1 e a 2. Na página 63 tem a 4 e a 5, tá bom? Para vocês resolverem, para vocês tentarem uma delas aí, a discursiva. É importante que vocês escrevam, não deixem, né, não percam o hábito, então, de escrever. E lembrando que essa frase do Rousseau, o homem é bom, a sociedade corrompe, é uma ótima frase para usar em redação, viu, pessoal? Então, atentem-se a isso. Vamos sempre pegar essas frases de impacto de filósofo, e essa frase ela é super conhecida, vocês provavelmente já devem ter ouvido, né, por aí. Ela é ótima vocês usarem, então, nas redações de vocês, certo? Gente, no mais é isso. Agradeço demais por vocês terem visto essa aula até o final, porque é muito importante para mim, importante para vocês também, mais importante para vocês ainda, né? Espero vocês no plantão, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam equilibrados, que estejam ficando em casa, lavando as mãos direitinho, se cuidando para logo menos a gente se encontrar. Eu estou morrendo de saudade de vocês, pessoal. Até mais!